Olá, estamos começando aqui com mais um vídeo desses, que é um vídeo lá para a área de membros aqui do canal, são vídeos educativos onde eu tento compartilhar um pouco do que eu sei, do que eu aprendi no meu trabalho, com minha carreira, das coisas que eu pesquiso porque eu sou curioso, das coisas que eu gosto, e trazer isso aqui para vocês também terem acesso, né? Fica lá na área de membros, mas esse vídeo de hoje aqui, ele é um oferecimento da PM3, que está trazendo esse aviso aqui para vocês agora. Você quer movimentar sua carreira, adicionar um certificado FIAP e PM3 no seu currículo e ainda dominar as tendências do mercado de tecnologia? FIAP e a PM3 trouxeram a Semana Tech Business. Nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, você vai assistir aulas sobre tendências, tecnologias e estratégias que vão moldar o mercado de tecnologia. Nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, você vai assistir aulas sobre tendências, tecnologia e as estratégias que vão moldar o futuro do mercado de tecnologia. Serão 3 dias de aulas ao vivo, com certificado e totalmente gratuito. Acesse esse link que está na descrição aqui e corre lá para garantir sua vaga. Dito tudo isso, eu sou de profissão um Product Manager, tá? E aí, eu queria trazer para vocês um pouco em como a gente pensa na hora de fazer um produto, tá? O que que a gente considera, quais são os princípios, quais são as ideias que a gente faz para garantir que a gente vai ter um bom produto, que o cliente vai usar, que vai trazer o retorno que a gente precisa e que não vai dar um prejuízo gigantesco lá na frente. Então tem algumas ideias que a gente vai conversar aqui e que fazem a estrutura de gestão de produto ser muito importante para as empresas hoje. Assim, existe um papo que eu sempre ouço, a carreira do Product Manager vai acabar, e eu não acredito nisso, porque o Product Manager ele tira uma carga cognitiva do time de negócios e do time de desenvolvimento que é gigantesca, assim. Então é uma função muito importante, é uma função estratégica e muito legal, que eu acho extremamente divertido, assim. Então, sem mais delongas, vamos lá começar nesse formato aqui, meio de live, meio casual. Se eu errar eu volto, a gente vai indo assim. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o Product Manager ele é um papel lá no time do desenvolvimento do produto, que vai entender as necessidades do cliente, as necessidades de negócio e vai pensar numa solução para resolver aquilo que todo mundo está precisando ali. Então, às vezes, o gestor, o diretor fala assim, putz, a gente precisa aumentar o ticket médio. A gente olha para o ticket médio, olha para as necessidades dos clientes e bola uma funcionalidade ou algum tipo de produto novo, alguma coisa que faça esse impulso do ticket médio, né? E da mesma forma a gente pode entender que o nosso cliente, putz, nossos clientes estão reclamando que querem fazer alguma coisa que eles não conseguem hoje. A gente vai lá, estuda o que que eles querem, como é que isso conversa com o mercado, se faz sentido, e aí a gente vai tentar entregar essa funcionalidade olhando também para as métricas de negócio, né? Que é, putz, já que a gente está fazendo isso, o que que a gente pode melhorar dentro das métricas de negócio, baseado nisso que a gente está construindo, porque o cliente precisa, porque vai ser melhor para ele. Então a gente sempre tenta unir essas ideias e, óbvio, garantindo que a gente tem tecnologia para isso, que a gente tem conhecimento para isso e que não vai ser um custo maluco para desenvolver isso, porque aí não faz nem sentido dar sequência a um projeto como esse. Tá? Então esse é o papel do Product Manager, ele é ficar nesse meio campo entendendo o que, que todo mundo quer, pensando no estudando em possibilidades e trazendo essas soluções aí para serem desenvolvidas lá pelo time de desenvolvimento mesmo. Galera, a gente vai chamar de time de engenharia, porque o desenvolvimento, essa parte toda, mas o time de engenharia é a galera que mete a mão no código ali. Beleza? Mas antes da gente falar sobre o produto em si, né, como é que ele vai ser lá no final, a gente tem que pensar que ele tem algumas características ali. E eu acho muito importante que o produto não seja chato, tá? Porque um bom produto, ele carrega uma personalidade. A primeira coisa que ele precisa funcionar, é óbvio, né? Tudo que alguém vai investir um dinheiro, ele tem que funcionar, ele tem que satisfazer alguma necessidade. Mas ele também tem que ter uma personalidade. Ele também tem que ter uma característica que gere identificação em quem está do outro lado. Tá? Por quê? Porque funcionar não é o bastante na maioria das vezes. As prioridades de um usuário, quando ele vai comprar um produto, quando ele vai assinar algum tipo de produto, vai fazer uma compra, tal, primeira, esse produto funciona? Ele faz o que ele promete? A segunda ele é interessante? Ele é legal? Ele tem alguma coisa além daquilo? E a terceira se cabe
no orçamento, né? E aí um produto interessante, ele justifica investimentos que são às vezes até maiores do que ele esperava e compensa a ausência de funcionalidades ali que às vezes eram até importantes, mas que não são prioridades primárias, assim. Então, uma boa forma de explicar como é que isso impacta ali é carro, tá? A pessoa vai comprar um carro, ela pode se deslocar num Kwid ou ela pode se deslocar numa BMW X6. O que vai mudar é o preço e o quanto um ou outro carro é interessante para aquela pessoa. E aí, essa pessoa pode tirar do bolso ali uma quantia muito maior para andar num carro muito melhor, mesmo que o carro mais barato fizesse ali, satisfizesse a necessidade dessa pessoa. Mas por quê? Porque existe um fator emocional que a personalidade do produto carrega. É a mesma coisa com o celular, e por isso que a Apple vende tanto aparelho assim, porque além de funcionar e entregar as coisas, ela tem essa característica de ter uma personalidade forte, de ser um produto que transmite uma personalidade, que agrega a personalidade do usuário, e que muitas vezes funcionalidades que eles não têm são ignoradas porque a pessoa que quer usar um iPhone, ela vai usar um iPhone, ela quer usar um iPhone. Então, por quê? Porque é melhor? Porque é mais barato? Não. Por quê? Faz o que ela precisa, mas porque tem esse apelo emocional que a personalidade de um produto traz. Como é que a gente pensa nisso, tá? Soluções que são chatas, ninguém se importa. Ninguém lembra de produtos chatos. Ninguém, na hora que você pensa em comprar um carro, você não pensa, nossa, eu vou lá comprar um Kwid. Você não pensa nisso. A pessoa chega à conclusão de que vai comprar um Kwid muito quando dois desses elementos direcionam. Então, essa pessoa quer um produto que funciona e ele cabe no orçamento que ela não consegue passar por esse orçamento. Mas se tivesse um orçamento um pouquinho maior, provavelmente pegariam algo um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de personalidade, com um pouquinho mais de elementos que fossem interessantes, tá? E não dá para falar sobre isso sem falar sobre o Nubank no Brasil. Eu não trabalho no Nubank, não sou nada do Nubank, mas o case Nubank ele é muito famoso em produto porque ele tem características muito impressionantes, assim. Então, a gente sabe, por exemplo, que o Nubank começou a fazer quando ele surgiu, um monte de banco já fazia. Ele tinha cartão de crédito, você podia ter uma conta, tinha tudo isso. Mas o que que fez o Nubank se tornar o que ele é? Ele simplesmente construiu uma personalidade jovial, me sinto muito velho falando jovial, mas uma personalidade jovial e que fez um exército de pessoas que estavam entrando na vida adulta, ou que até já estavam na vida adulta ali, se identificar com aquilo e querer usar, porque aquilo fazia parte da personalidade delas. Aquilo agregava um valor de interesse, de coisa positiva na personalidade daquela pessoa. As pessoas pegavam um cartão do Nubank e postavam foto no Instagram. As pessoas pegavam o cartão e faziam selfie com aquilo. As pessoas tinham orgulho de ter um cartão do Nubank. E você nunca via isso acontecer, a não ser que fosse outro produto bancário que agrega valor de personalidade, que é um cartão Black, alguma coisa dessas assim. Porque quando você constrói uma personalidade forte para um produto, você começa a transformar seus usuários em amigos. E amigos, eles sabem que você não é perfeito, né? Os amigos do produto, eles sabem que o produto não é perfeito. Ele perdoa quando o produto sai do ar, ele perdoa não ter uma funcionalidade, ele perdoa bug, mas ele quer que aquele produto vença. Você vai ver gente defendendo bugs da Apple, você vai ver gente defendendo bugs que são enormes, mas porque elas colocam parte da personalidade delas em usar aquele produto. E se engana quem pensa que isso só funciona para o mercado B2C, né? Quando você está falando de cliente, pessoa física. Isso funciona muito para o mercado corporativo. Existe muito produto corporativo que carrega uma aura de ser um produto descolado, de ser um produto interessante. O próprio Slack é um gigantesco exemplo disso. Quando, principalmente no começo do Slack na empresa, era muito legal usar o Slack. As pessoas adoravam sair por aí dizendo que usavam o Slack. E aí, você precisa, para um produto dar certo, aprender a ouvir as pessoas, tá? Você precisa ouvir o que as pessoas querem, mas entender o que elas precisam. E isso é um problema muito grande para o pessoal de produto, principalmente para quem tem ego muito elevado.
Tá? Então, existem 3 elementos de sucesso aí para um produto. A primeira coisa que você precisa ter é o produto certo. Né? O produto certo nunca vai vender para o público errado. E da mesma forma, você pode ter o público certo, mas o produto errado e ninguém vai querer aquilo ali. E você também tem que tomar muito cuidado para não estragar tudo colocando o seu ego para dentro. Por quê? É muito comum a pessoa começa fazendo um produto legal, que as pessoas gostam, tudo ali, e aí ela começa a achar que ela sabe muito mais do problema do usuário do que o próprio usuário. E aí começa a fazer coisas que ninguém pediu, produtos que ninguém queria e que não resolvem problema de ninguém. Então, o grande ensinamento aqui é que você não é mais esperto do que os seus usuários. Não é. Quem sabe do problema deles são eles e quem entende a necessidade deles é eles. Você precisa saber ouvir e entender dentro do que eles estão dizendo e de como eles descrevem aquilo, o que eles realmente precisam para solucionar aquelas necessidades. E aí, para você ter essa certeza, você precisa se guiar por dados, tá? E aí, aqui é onde eu gosto muito da ideia do Product Manager, que é quase como um cientista de negócios, assim. Você começa a transformar um monte de percepção que existe, pode ser sua, pode ser do cliente, pode ser do time de negócios, né, do board e tal, em dados. Você precisa se guiar por dados, porque é muito tentador você olhar e falar assim, nossa, mas eu tenho certeza que meus usuários querem isso desse jeito. Né? Você pode ter toda a certeza do mundo, mas você tem que lembrar que você não é o seu usuário. Você não está fazendo um produto para você. E o seu usuário tem necessidades, percepções, tem vícios, tem gostos, questões culturais. Existe muita coisa que às vezes foge do que você está acostumado do teu dia a dia e que você tende a achar que você sabe como ele pensa, mas você não sabe. E é por isso que a gente sempre vai estar em contato com o usuário, pegando as percepções desse usuário, mas garantindo que a gente vai fazer um processo de pesquisa, de entrevista, onde a gente vai tentar transformar tudo que for percepção em dado, em resultados que a gente consiga metrificar, ter certeza, saber que a gente está seguindo no caminho certo. Isso aqui é extremamente importante. Então, o que você acha? Ah, eu acho que a gente devia fazer isso, eu acho que a gente. Importa bem menos do que a maioria gostaria. E o monte de gente com ego elevado tem dificuldade de entender isso pra caramba. É muito comum você ver gente querendo fazer produto porque tirou do além que aquilo deve ser feito. E aí você precisa olhar nos dados, fazer experimentos para garantir que aquilo é aquilo mesmo. Que o produto que você está fazendo é o que o cliente quer e é o que vai resolver o problema dele. Porque senão você vai estar jogando dinheiro fora. Só que às vezes, quando a gente vai fazer algum tipo dessas entrevistas, conversar com o cliente, levantar dados e tal, a gente começa a adicionar um viés muito ruim ao negócio. A gente quer estar certo, a gente quer que o que a gente falou esteja certo, porque aquilo mexe com o nosso ego. É bom estar certo, é gostoso estar certo. Mas você tem que tentar estar errado. Você tem que tentar provar que você está errado. E como é que isso funciona? Eu sei que isso é contra-intuitivo para a maioria, mas isso é um pensamento científico extremamente importante. Então, primeiro erro conceitual é esse de você querer se provar. Ah, não, vamos provar que nossa hipótese está certa, tá? Só que não, você não quer estar certo, você quer estar errado. Porque se você conseguir provar que você está errado, você economizou um tempo gigantesco e um dinheiro gigantesco. Porque se você está errado lá na frente, você já teve prejuízo. Então, você não quer saber que está certo, você quer saber que você está errado. E você quer descobrir aonde você errou para você corrigir isso e tentar de novo. E gerar uma nova hipótese em cima disso. E você tem que ter certeza que sua ideia vai sobreviver sozinha, que você está ali atacando aquilo o tempo todo, buscando formas de provar que aquilo está errado, que aquilo não bate com a realidade, e ela o tempo todo tá, não, isso é isso aqui mesmo, é isso aqui mesmo. Então, uma ideia, ela deve sobreviver sozinha, uma hipótese de um produto, de uma funcionalidade, ela deve sobreviver sozinha. Então, quando eu digo assim, os meus usuários, eles querem um produto que facilite a comunicação, eu preciso ter dados
para saber que eles têm uma dificuldade, essa dificuldade é a comunicação, que essa dificuldade traz prejuízos e que resolvendo esses prejuízos eu vou fazer ele fechar mais negócios. Conseguir provar isso? Como é que eu tento provar que isso está errado? Ah, não, eu tento mostrar de alguma forma que a comunicação não afeta o resultado dos negócios. Aí eu começo a fazer testes, experimentos, entrevistas, olhar como as negociações dessas pessoas saíram para tentar entender, tipo, putz, não, isso aqui não é respondido por problema de comunicação. E aí, se eu não conseguir provar isso lá no final, quando eu for produzir, eu tenho mais certeza ainda de que eu tô indo no caminho certo. E é só que essa certeza nunca é total. Essa certeza, ela é parcial ali, porque a gente tem acesso a dados e que, mesmo assim, podem estar errados. Só que é a visão científica. A gente vai olhando para aquilo, tentando ser o mais rigoroso possível, mesmo sabendo que lá no final pode não ser 100%, mas que a gente está o mais perto de fazer isso e com menos prejuízo possível. Então, construir um bom produto é o oposto de fazer um bom marketing de produto. Isso que é foda. Porque no marketing de produto, você tá ali o tempo todo querendo provar que você está certo, que seu produto é melhor, que seu produto faz o que o cliente quer. Você tá ali querendo provar aquilo. Quando você tá falando de produto, você vai na direção oposta. Você quer mostrar que tudo que você tem de percepção tá errado para você finalmente conseguir saber o que é a percepção certa. E aí, quando você não consegue desprovar essa percepção, é porque ela é o mais próximo da realidade ali. Então, o bom cientista, ele vai focar em provar que a sua hipótese está errada. A hipótese tem que sobreviver sozinha, lembre-se disso. Porque uma coisa que todo mundo ignora é que tá certo é muito fácil. É muito fácil. Se eu faço um experimento e eu quero provar que eu estou certo, é muito fácil. Porque eu consigo selecionar simplesmente os resultados que concordam comigo. Eu ignoro tudo que não concordo e falo, isso aqui chega. E vou selecionando ali basicamente aquelas coisas que eu acho que concordam com a história que eu estou cantando. Só que isso pode agradar o ego, mas vai virar prejuízo lá na frente quando eu fizer uma funcionalidade que custou milhões para ser feita e que ninguém usou e que ninguém quis. Né? Então, você tá certo é muito fácil, difícil é você provar que você tá errado. Tá? E às vezes as pessoas tentam fazer isso, não é nem por má índole, não é nem porque elas, não, eu quero. É quase que inconsciente você, quando você está tentando se provar certo, você buscar e olhar com muito mais cuidado para aquilo que confirma a sua visão de mundo e não para aquilo que vai negar o que você está tentando falar. Então a gente começa a ser traído pelas nossas percepções ali, até inconscientemente olhando só para aquilo que a gente quer concordar, sabe? As pessoas fazem isso o tempo todo, né? O famoso viés de confirmação. E aí existe o método, que é basicamente o método científico encapsulado aqui, mas que a gente vai chamar de método iterativo, tá? O que é o método iterativo? Iterativo é de iteração, de mudanças e tentativas, tá bom? Então, como é que um cientista pensa? O cientista tem uma hipótese, nossa, eu acho que isso aqui é o certo, né? Eu acho que isso aqui é o caminho. Aí ele vai realizar um monte de experimentos tentando provar que ele está errado, lembrem-se disso, e aí esses experimentos vão trazendo resultados. Ele vai coletar esses dados e vai reajustar essa hipótese seguindo com novos experimentos. Só que existe uma diferença desses dois passos que eu estou falando, tá? O primeiro é o passo de você entender o que o cliente quer, e o segundo já é experimentar fazendo pequenas versões testes, que a gente chama de MVP, né? Versões pequenas daquele produto, ou até versões que nem existem, às vezes, de um produto, para ver se é aquilo mesmo, para ver se o cliente adere, se o cliente usa, se o cliente quer, se ele vai comprar, se a intenção de compra é verdadeira. E quando eu vou testar isso, eu tenho essa hipótese ali, né? Eu entendi através dessas entrevistas, dos dados e tal, que eu tenho uma direção, e agora eu vou ali realizar esses experimentos, tentando ainda provar que eu estou errado, que aquela direção tá errada. E aí eu vou pensar em experimentos que também possam mostrar do tipo assim, cara, onde é que eu estou errado? Onde é que isso erra? Qual é o mínimo que isso precisa para estar errado, para eu não ter razão aqui? E aí a gente vai coletando esses dados, a gente vai olhando para isso e vai seguir uns novos experimentos. Assim. Então, eu posso fazer uma funcionalidade lá que eu lancei um beta teste para os usuários do meu produto, e aí
esse pessoal começa a utilizar e tal. Aí eu tenho uma adesão ali de 6%, 7%, ok, ali dentro do meu universo de produto. Só que isso eu posso olhar e dizer assim, pô, uma adesão de 7% numa funcionalidade nova pode ser ok dentro do produto que eu tenho, um produto com muitas funcionalidades, nem todo mundo usa tudo. Só que aí eu volto para coletar esses dados e fazer o cálculo do que isso significa naquilo e no que isso vai significar lá para frente para minha estratégia de negócio, porque às vezes 6% para a realidade parece bom, só que para a estratégia de negócio funcionar, eu preciso de uma adesão de 20%. Então eu preciso repensar a minha hipótese para transformar isso aqui num 20% às vezes e chegar mais próximo daquilo que eu tenho de objetivo de negócio. Só que eu estou inventando situações hipotéticas aqui, mas para vocês entenderem que vai ser o tempo todo fazendo testes que vão voltar para você com dados e que esses dados vão alimentar um monte de informações que vocês vão mudar aquela hipótese que vai virar, às vezes, um outro produto. Às vezes você acha que o pessoal quer se comunicar melhor, mas ele não quer se comunicar melhor. Ele quer não se comunicar, ele quer um chatbot de IA que faça tudo para ele. E aí, quando você dá uma funcionalidade que se comunica melhor, ele fala, putz, legal, mas eu ainda preciso fazer isso, eu ainda não ganhei o valor, né? Eu ainda não ganhei o valor que eu queria daquilo. Então, eu vou continuar fazendo do jeito que eu já fazia, porque isso aqui me dá um resultado mínimo, isso aqui não compensa para mim, né? E aí você vai lá e em dado momento você fala, cara, o que esses caras não querem não é uma IA que melhora a forma que eles comunicam. O que eles querem é um agente que vai chegar lá e vai comunicar para ele aquela parte toda e vai resolver aquilo, vai tirar aquela dor cognitiva da cabeça dele. E aí eu vou ter que refazer toda a hipótese de produto que eu tinha. E esse é o problema, porque muitas vezes as pessoas querem fazer o produto que tem na cabeça, enfiar isso no usuário e fazer com que ele use. Mas na prática não é assim. Na prática você tem que fazer o que ele quer lá. Não só o que você acha que ele quer, mas o que ele realmente quer. Ou o que ele realmente entendeu que precisa. Porque às vezes ele acha que é coisa errada também. Às vezes você fala, pô, essa funcionalidade aqui que melhora a sua comunicação, a comunicação do seu time e tal, te ajuda? Pô, isso aqui vai ser incrível. Aí você entrega para ele e ele fala, vou comprar não é tão interessante assim para mim. Aí você perdeu um monte de dinheiro por causa da percepção deles. Agora, quando você coloca lá, ele usa aquilo e ele fala, eu quero saber como eu compro isso agora, eu quero saber quando é que isso vai, eu quero botar isso pro meu time inteiro. Aí você fala, opa, eu tenho uma sinalização aí de que tem um caminho. Tá? Então, tudo isso vai ser testes, percepções, dados, mas você tem que estar o tempo todo realizando esses experimentos, fazendo modificações, para você garantir que você não está sendo traído ou pelo seu ego ou pela sua vontade de estar certo. E é importante frisar que ninguém acerta de primeira. Ninguém acerta de primeira. A gente tem que realizar testes pequenos e rápidos, para a gente encontrar o erro antes que esse prejuízo seja grande demais ali. Porque errar mais cedo, errar rápido, é muito mais barato do que descobrir esse problema quando já estiver em produção, quando já estiver rodando, quando a gente já estiver tentando vender o produto e descobrir que é um produto que o cliente não quer, que o cliente não usa, que ele tem dificuldade de usar ou que tem um problema de usabilidade impossível de solucionar, né? Então, sempre que a gente vai tentar fazer, a gente vai tentar criar esses testes para errar muito rápido, para identificar quanto antes os problemas e aí seguir com novos testes em novas hipóteses, para a gente chegar lá no final num produto que tem um risco muito menor de falhar, um risco muito menor de chegar lá e o cliente não querer comprar, ou de não querer usar, ou de ser ruim por algum motivo que a gente não soube identificar. Então, esses testes são importantes para isso, para a gente até saber o que a gente não pensou antes, porque só quando a gente coloca ele para um usuário beta tester usar, para um grupo de pessoas usarem, que a gente vai pensar em detalhes assim, que ele fala, putz, mas não dá para fazer tal coisa, e tal coisa, dá para fazer, e a gente fala, nossa, não tinha pensado nisso. E aí você volta, reformula, joga para frente de novo, vê, e aí você vai encontrando isso, porque quando chegar lá no final,
que você vai ter um produto final mais robusto, um produto final muito melhor e que tem menos chance de falhar, de ficar encalhado, de ninguém querer comprar e de dar errado, e você tem investido aí uma fortuna em algo que ninguém quer. Então, chegando aqui já no último tópico, eu tenho um ponto que ele vem de uma autora famosa no meio da gestão de produto, Teresa Torres, mas que é a gente começar a pensar em resultado, né? Eles usam no inglês, eles falam entre output e outcome, né? Que é entrega e resultado. Em português não fica tão legal assim esse jogo de palavras, mas a verdade é que a gente tem que pensar em resultados e não em entregas, tá? E como é que a gente diferencia isso? Uma entrega, ela é um elemento, um entregável. Até o pessoal que vem de gestão de projetos, eles costumam pensar em entregáveis, né? Então, quando você vai pegar um projeto, você divide ele em entregáveis e aí você vai fazendo de entrega em entrega, né? Ah, é uma funcionalidade, isso aqui é o seu menu que você pediu, isso aqui é um modelo de relatório que você tinha pedido, coisas assim. E quando a gente está falando de produto, a gente está pensando muito mais em resultados. A gente quer olhar o valor, o impacto, o retorno do investimento que trouxe, um comportamento específico do usuário. Então, a gente tem que deixar a parte da entrega como uma consequência do valor que a gente está buscando, tá? Por quê? Pensa no seguinte, imagina que a gente está lá e pensando em entrega. Aí eu falo, putz, e se a gente fizesse uma funcionalidade aqui que é um botão mágico incrível, e aí você lança essa funcionalidade. A partir disso você pensa, pô, como eu vou promover essa funcionalidade para fazer minhas vendas aumentarem? E aí o resultado vai ser consequência da entrega. Você saiu fazendo funcionalidade, saiu pensando em entrega, saiu querendo fazer as coisas para ver depois o que que você faz com isso. E na gestão de produto, o que a gente costuma pensar é do oposto. Como é que eu consigo aumentar as minhas vendas? Aí a gente vai estudar a necessidade, vai fazer pesquisa interna, vai conversar com os usuários, vai entender o comportamento deles, vai ver onde eles deixam de comprar, onde é que a gente perde venda, a gente vai olhar os dados que a gente tem e aí vai chegar a uma conclusão. Aí, putz, 57% das pessoas que desistiram de comprar o meu produto falaram que queria esse botão mágico. Aí falou, opa, eu tenho muita gente me dizendo que eu não estou comprando porque eu não tenho esse botão mágico. Então, talvez um botão mágico consiga aumentar as minhas vendas. Então, a gente inverte a lógica para pensar na necessidade, tentar identificar alguma coisa que resolve aquele problema, e aí a gente vai pensar na entrega para resolver aquele ponto, para resolver aquela necessidade. Porque no fundo, tudo que a gente quer e que o usuário quer, o board, diretores, donos, investidores, stakeholder de forma geral, quer é solução. Tudo que eles querem é solução. Eles não estão nem aí se vai ser um botão verde, se vai ser um botão mágico, se vai ser um menu chique. Eles não querem saber. Eles querem saber que no momento em que aquilo for implementado, aquele resultado lá vai ser concretizado, vai se concretizar. É a forma de alcançar aquele resultado. E o resultado pode ser aumento do ticket médio, aumento de retenção, aumento nas vendas. E aí, resultados são métricas gerais que a gente está tentando alcançar ali de alguma forma, né? Seja a satisfação do cliente. Resultados são essas métricas, né? Então a gente precisa diferenciar muito a ideia entre entrega e resultado aqui, porque é bem comum, e principalmente o pessoal mais entusiasta de tecnologia, pensar assim, nossa, eu quero fazer uma funcionalidade que faz isso. E se a gente fizesse uma funcionalidade que faz isso? E aí sai implementando coisa que ninguém quer. Sai implementando coisa porque tá na moda, porque todo mundo tá fazendo, porque um diretor, um dono viu em algum lugar e achou legal. E aí não são funcionalidades que vão gastar tempo, que vão gastar recurso pra caramba, que vai sobrecarregar o time, que vai tirar espaço de coisas importantes, para no final você nem saber se eles vão promover realmente os resultados que são resultados e objetivos de negócio da empresa.
Então, quando a gente está falando de produto, a gente tende a olhar muito mais para a ideia dos resultados, para falar, putz, é isso que eu quero. Meu objetivo é aumentar o ticket médio, o meu objetivo é eliminar churn, cancelamento. Né? Então, a gente tem que começar a olhar para a forma que a gente constrói o produto a partir das necessidades e dos problemas e dos resultados que a gente quer alcançar. Né? E não o contrário, porque senão a gente vai sempre cair no problema de fazer produtos que ninguém quer comprar. E é basicamente isso que a gente vai tentar resolver durante todo o processo de gestão de produto. A gente vai tentar fazer produtos que as pessoas usam e que resolvem problemas reais, né? E evitar o problema de, nossa, agora eu tenho um produto aqui e vou pensar como eu vou vender ele. Isso é o mais comum de dev amador ou de pessoas que são inventores sozinhos, empreendedores individuais e tal, que é, nossa, eu tive uma ideia, eu implementei, eu escrevi, eu fiz isso, eu fiz um programa, eu fiz um software, eu fiz um produto, uma máquina, alguma coisa, e agora eu quero vender ela. E aí a maioria das vezes você descobre que você tem um produto que ninguém quer, que ninguém está muito interessado assim. Então por isso que, inclusive para investimento, uma das métricas mais interessantes é a quantidade de usuários teste que você já tem, quanto você já vendeu, se tem gente interessada, se existe interesse naquilo, porque significa que você já testou o mercado e que já validou o interesse em cima daquele produto de alguma forma. Isso é extremamente verdadeiro para o nosso trabalho, até quando a gente fala de funcionalidade dentro de um produto que já está operando. Porque ninguém quer colocar uma funcionalidade que ninguém vai usar, que nenhum usuário vai usar. Aí você gastou dinheiro, tempo que você poderia estar gastando para fazer coisas melhores e que trazem mais resultados. E essa daqui é só uma pincelada, né? É o beabá básico, é tudo que você precisa saber sobre gestão de produto, mas é basicamente tudo que você precisa saber para começar a entender gestão de produto. É a forma que a gente pensa por trás dos panos. Para tudo isso aqui existe framework, existe metodologia, existe uma série de ferramentas, existe uma série de coisas que a gente usa para colocar esses princípios em dia aqui, mas a base de pensamento em como a gente pensa nisso aqui é basicamente isso. E eu acho valioso, até quando a gente tira da ideia de gestão de produto e fala o pessoal de conteúdo que gera conteúdo, isso aqui é extremamente valioso. O pessoal que empreende sozinho, que tem um negócio próprio, que tem alguma coisa assim. Esse tipo de princípio, por mais que seja que dê para ser aplicado de uma forma bem menorzinha, micro e tal, também são princípios importantes aqui para garantir que as coisas que você está fazendo elas vão ter uso, elas vão ser melhores, elas vão dar menos prejuízos e etc. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve aqui. Um abraço e valeu!